Muito bem, a pergunta, por que Orlando Silva está aqui no início deste vídeo? Bom, pessoal, ele é o relator do projeto de lei 2630, PL, projeto de lei 2630, que pressupõe uma regularização da internet. O projeto, na verdade, é esse aqui, ó. Ele tem exatamente 110 páginas, tá? Quando você vai para a página 63, ou 62, deixa eu ver, 63, você tem aqui já os decretos, certo? Todos são substitutivos aqui, as emendas, vale a pena ler todo o documento. E daqui em diante, você tem os decretos, as especificações e aquilo que a gente vai tratar hoje para demonstrar o quanto esse projeto é tendencioso. Mas para fazer isso, eu preciso que vocês entendam. Deixa eu só apagar a luz da cozinha aqui, porque ela está ligada à toa e eu não quero gastar energia, né? Sou eu que tenho que pagar a conta aqui, então vamos lá. Então, alguns, ou na verdade vários problemas que a gente pode apontar, e eu pretendo fazer isso nesse vídeo, a respeito dessa PL que ainda não foi votada, tá? Mas que gerou toda uma polêmica, principalmente midiática, porque muita gente está defendendo isso e muita gente está atacando. Para tal, preparei um texto onde eu vou tratar desse assunto aqui. E o título do meu texto é Censura Não. Só que eu vou pedir desculpa para vocês porque eu não tive tempo de editar esse texto ainda, tá? Ele está todo marcado assim porque eu escrevi o texto, depois eu fiz uma primeira leitura já gravando de cara. Só que o computador deu problema, ele não gravou algumas partes da minha voz, aí eu estou tentando fazer agora pelo celular para ver se dá certo. É chato, né, porque eu tenho que fazer tudo de novo aqui. Então ele já está demarcado porque eu fui falando e sinalizando aqui as partes do texto. Infelizmente não gravou a voz, né, paciência. Mas eu não tive tempo de editar, tem alguns errinhos aqui, peço perdão a vocês aí por conta desses erros, tá? O que vale, enfim, é o conteúdo que eu quero expor agora. Só que antes eu preciso contextualizar essa história toda. Eu quero mostrar para vocês alguns vídeos, principalmente do posicionamento desse progressismo desvairado que existe na sociedade. Você sabe que esse tema progressismo, conservador, liberalismo, é um tema que traz muitas paixões, muita visceralidade, muito sentimento, muita emoção, digamos assim, né? E, por consequência, brigas do ponto de vista intelectual. Às vezes a gente perde aquela sensatez, aquela frieza para debater um determinado assunto e se volta apenas pelo aspecto emocional. Isso realmente não é algo bom. No entanto, eu preciso passar para vocês essa tendência de uma certa religião laica que tomou conta, basicamente tomou conta, antes de tudo, de algumas universidades. E é necessário a gente pontuar isso primeiro, antes de pensar num projeto de lei que vai regulamentar a internet. Porque a internet é um lugar onde muitas pessoas falam, não só aquelas que estão influenciadas pela academia no Brasil. Tá? Isso é um elemento importante, porque eu quero, antes de falar da lei e dos problemas relativos a esse projeto de lei que não foi aprovado ainda, não é lei, é um projeto, é necessário a gente contextualizar. Tá? Então tem alguns vídeos aqui. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é justamente do próprio Orlando Silva. Tá? Orlando Silva foi no Vilela para debater com o Kim Kataguiri um tempo atrás. E esse cara não é o autor do projeto, ele é o relator do projeto, tá? Então eu quero que vocês observem qual foi o presente inútil, porque sabe quando você vai lá no podcast do Inteligência Limitada, é limitado ou ilimitada? É limitada, né? Isso, limitada. Você tem que dar um presente inútil pro cara, né? E olha o presente inútil que o Orlando Silva Orlando, por favor. É a primeira repassou vez que então, ao presente, senhor Vilela. Você me trouxe? É um presente. Olha a pergunta do qual presente você me trouxe. Observem bem, vamos lá. Primeiro, satisfação. Pô, minha satisfação é minha. Que legal reunir vocês aqui. Tô aqui pela primeira vez. Aqui, como não tem muita coisa pra fazer, vem... Claro, pra ver se ele... Vamos, meu filho, vamos, entrega um presente logo, vai. Alegria de estar aqui. Pô, obrigado. Muito feliz. O Kim, a gente brinca assim, mas o Kim sabe que eu respeito ele muito quando ele fala coisa que faz sentido. Sei. Tenho uma admiração profunda por ele. Muita admiração. Inspirado na presença do Kim. Ai, meu Deus, que medo. Olha o presente, gente. Inútil, para ver se ele para de pensar as bobagens de um pensamento inútil que, de vez em quando, aqui é colocado. Para ele, o livro que ele vai dar como sendo uma coisa inútil pro Vilela é desse autor aqui, quer ver? Bolsonaro volta para moda, Paulo Guedes, Bolsonaro. Segue as teses de Hayek, Friedman. Hayek. Caminho da servidão é uma das coisas... Olha aqui, meus amigos.
É o livro que mais fala a respeito de liberdade de um povo, de uma nação, contra a arbitrariedade do totalitarismo, seja do nazismo, seja do stalinismo, do comunismo, que se espalhou por inúmeros países e que trouxe não só escravidão, mas destruição e morte. Então o Hayek expõe isso no livro O Caminho da Servidão, para que nós tomemos cuidado para não sermos vítimas do liberticídio. E é esse livro aqui que Orlando Silva, o relator do projeto contra as fake news, a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto, diz que é um pensamento inútil. Então, para ele, o cara que expõe o liberticídio é um pensador inútil. Então, desculpa, tudo bem, eu não quero forçar a barra aqui, mas isso aqui sinaliza, no mínimo, um sintoma grave aqui no pensamento do Orlando Silva. Que já produziu, mas o inútil do Bolsonaro segue isso aqui como se fosse a Bíblia. Bom, eu não quero tratar aqui de Bolsonaro, deixar bem claro para vocês aqui, eu quero me descolar da figura do Bolsonaro, dos problemas, se o Bolsonaro cometeu crime ou não, esse não é o tema desse vídeo. Eu quero falar aqui só e apenas do projeto de lei 2630 e também da histeria da esquerda, porque esse projeto, ele evidentemente está muito colado ao pensamento político, no espectro político da esquerda, tá? Porque é a ideia de você fortalecer o Estado para que o Estado seja responsável por fiscalizar aí, basicamente. Na verdade, ele vai dar essa autonomia que já existe às plataformas, só que as plataformas teriam que responder ao Estado. Em alguns casos, isso tem, como eu falei para vocês, esse projeto é uma concha de retalhos. Então ele não tem só um problema do tipo apontamento de censura, que na verdade existe, é o mais grave. Mas ele tem também muitos problemas técnicos. Então, tudo isso tem que ser abordado com cuidado, porque claro que existem abusos das plataformas. A gente vai tratar disso, tá? Mas a grande questão é, se você coloca um órgão para impor a sua visão sobre as plataformas, primeiro que isso é uma coisa que na prática não vai funcionar muito bem. Agora, segundo, é que pode ter por trás um sentimento claro de controle. Controle de quem prega alguma ideia que seja oposta a esse modus operandi progressista que está instalado no mundo e que, por sinal, as Big Techs, né, que foram censuradas recentemente pelo Alexandre de Moraes, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Ministério da Justiça do Lula, né, então não só pelo Supremo, que é um dos poderes, mas também pelo Poder Executivo. Censurado, literalmente censurado. Eles também defenderam, e talvez ainda defendam, muito do progressismo histérico que nós temos no mundo. Eu não sou contra você ter uma opinião, uma visão de mundo progressista. Eu não sou contra isso. Até porque o progressismo ele tem muitas nuances. Tá? Você pode ser progressista em inúmeras coisas, tanto relativo à tecnologia, quanto relativo a uma nova moral. Então, tudo isso não necessariamente tem que coincidir. Porém, nós temos o problema de que existem vários dogmas padronizados numa esfera de pensamento que se tornou praticamente uma religião laica no mundo. E é isso que a gente tem que contextualizar para pensar o que significa uma regulação na internet à luz desse contexto. Para tal, eu preparei alguns vídeos aqui para a gente ter essa ideia. Então, este vídeo que eu estou fazendo pode demorar um pouquinho, mas eu peço que vocês tenham essa paciência para tentar compreender essa contextualização que eu estou fazendo e entender, né, toda essa ideia, porque você também vai ter que ter paciência para ler o projeto, certo? Para entender isso. Então vamos lá. Eu vou pegar alguns vídeos aqui do João Betega, desculpem a pronúncia do nome do cara aqui, eu não sei se eu estou acertando bem a pronúncia dele, mas é bem interessante, cara, é bem interessante. Então deixa eu só abrir aqui, vamos lá. Vamos ver esse vídeo aqui primeiro. Se a criança for viva, o problema não é se você vai estar matando uma vida, cometendo um homicídio ou não. Você é a favor ou contra o aborto? Eu sou a favor do aborto. Por quais motivos que você é a favor? Porque eu acho que todo mundo tem que ter as liberdades individuais respeitadas. E a criança não vai ter liberdade respeitada? A criança nem existe. O que é uma vida pra você? A vida pra mim é algo insignificante. Então é isso. Tudo no mundo, pessoal, tudo no mundo é baseado no fato de que existe vida. Toda a inteligência produzida neste planeta é baseada no fato de que nós temos dignidade humana. Se você tira isso, você tira tudo. Então, considero o tema aborto um tema extremamente complexo. Em alguns casos, por exemplo, no caso de uma mulher que foi estuprada, ou de uma criança que engravidou por negligência de pessoas adultas, ou por
abuso e estupro de indivíduos contra crianças ou contra mulheres? Sei que esse é um tema mais complexo. Agora, a defesa do aborto que essa criatura está fazendo aqui é baseada no entendimento que ele recebeu, certamente, de gurus da academia. Esses gurus são os professores, né, são os progressistas, os escritores da esquerda que fazem a cabeça dessa galera. Mas tem mais aqui, tem mais vídeos que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é só o começo. Lembrando, para contextualizar o que significa essa visão de mundo da cultura do cancelamento, que está intrincada com a ideia de sobrepor-se às fake news. Tá? Vamos lá, vamos ver esse aqui agora. Não permitir a ampliação dos casos de aborto. Você assinaria esse também? A gente está fazendo uma baixa assinada contra a morte de papagaio de cara roxa. Você quer assinar aqui? Papagaio de cara roxa. Se pegam uns ovos desses papagaios e estão utilizando para comer, como se fosse iguaria. Pois é. Tem pessoas, né? Ele está sendo irônico já, porque ele está falando que são bem pessoas. De crianças, no caso bebês. Não permitir a ampliação dos casos de aborto. Você assinaria esse também? Aí não pode, né? Aí não dá. Apesar de que eu acho que cada um olha a incoerência, sabe pessoal. do seu corpo, entende? Eu não concordo muito com isso. Você vai esse abaixado também? Não, acho que o aborto eu deixo das mulheres decidirem. Bom, tem mais. Quero mostrar mais para vocês para tentar situá-los nessa contextualização aqui. O que essa galera tá aprendendo na escola. É bizarro, cara. Vamos lá. Se a minha roupa é ofensiva. Se for de uma determinada cultura que você não pertence. A roupa é ofensiva? É, para ela é. Sabe a história daquela cultura? Isso aqui é um dogma. Isso aqui não é fruto de pensamento crítico, coisíssima nenhuma. A molecada vai para a escola, para a faculdade e já absorve. Ela não absorve a ideia para pensar e para, enfim, trabalhar melhor essa reflexão. Ela simplesmente absorve o dogma, tá? Que é isso que está aparecendo aqui nessa religião laica. Vai representar ela de alguma forma. Você acha minha roupa ofensiva? Mano, não, cara, não, tô até com inveja, pô. Esse aqui não está envenenado ideologicamente. É um cara aleatório na rua, então. Você vê como quando a pessoa não está envenenada, ou como ela é fácil de conversar, olha só. É fácil conversar com um cara desse. Ofensiva. Eu acho que sim, por conta de questão racial e tudo mais. Essa aqui já está sinalizada com o dogma. Um preconceito muito mais intenso do que só a proteção. Fez a extrema unção. Não tem brancos que usam Rastafari? Ah, com certeza tem. E essas pessoas usam Rastafari, que é um símbolo da cultura negra, contra o racismo, no caso. Não sei, talvez sim, talvez não. Você acha minha roupa ofensiva? Não, cara, na verdade não. Nem um pouco. Livre do dogma, parabéns. Livre do dogma, parabéns. Muito bonita. Tá? Livre, pensamento livre. Isso aqui é pensamento livre, tá? Hoje é engraçado, as pessoas têm um pensamento livre estando fora da universidade, não dentro. E eu falo isso porque eu também fiz faculdade, tá? Então eu sei o quanto eu briguei lá dentro da faculdade e era privada, hein? Então imagina quando não é. Mas vamos ver aqui outro vídeo. Eu quero mostrar isso pra vocês porque, infelizmente, cara, isso é uma realidade que muita gente ignora. Assim, ignora porque ignora, né? Existem animais exóticos na floresta, mas se você ignorar e pensar que eles não existem, você pode achar que não existe mesmo, mas existe. Então, esses aqui existem, tá? Não que sejam animais. Vamos lá. Você acha minha roupa ofensiva? Acho você estar usando ofensivo. Por quê? É muito ofensivo, nossa, ele é muito ofensivo, né? Porque ele tá usando peruca e uma roupa aqui. Não é ofensivo agora, você. Porque você é branco ali. Porque você é. Porque você errou, você nasceu branco. Aliás, pessoal, racismo, pra quem não sabe, a Constituição brasileira diz que racismo é crime, certo? Beleza? Todo mundo concorda com isso, ok. Mas racismo não está especificando que é racismo contra negro apenas. Pode ser racismo contra pessoas de cor amarela, certo? Orientais. Pode ser racismo também com pessoas brancas. Racismo é racismo. Não tem essa história de racismo reverso. Se você é racista contra brancos, você é racismo reverso. Não, racismo é racismo. Você está tendo preconceito contra uma etnia. Você está tendo preconceito contra um indivíduo por conta da cor da pele dele. Independente daquilo que ele faça ou daquilo que ele seja. Porque uma pessoa branca não necessariamente, uma pessoa branca heterossexual, né, como eles dizem aqui, não necessariamente será racista contra negros. Dá para você entender essa parte? Mas o dogma, o envenenamento ideológico não deixa as pessoas entenderem essas crianças aqui, né? Essas crianças aqui, adolescentes que vão para a escola, né, que são contaminadas pelos seus professores, eles não conseguem entender isso, porque eles absorveram de novo o dogma. Você acha minha roupa ofensiva? Cara, não é ofensiva pra mim. Livre do dogma, que melhor, maravilha. Você acha minha roupa ofensiva? Não. Livre do dogma. Ela é negra, ó,
E ela é livre do dogma. Maravilha. Você acha que a minha roupa é ofensiva? Eu acho que não, tá normal. Livre do Você acha que a minha dogma. roupa é ofensiva? Livre. Pensamento Achou livre. legal? Isso aí. Maravilha. Você acha que a Pensamento minha roupa livre. é ofensiva? Não acho ela ofensiva, Olha a conversinha. Olha a conversinha. mas não é da nossa identidade cultural como pessoas brancas. E a peruca talvez seja ofensiva. Ah, meu Deus. A peruca é ofensiva, pessoal. Agora, perucas são ofensivas. É o dogma. Não, nem um pouco. Ó, o cara, aqui, ó. O cara. Negro, tranquilão, sossegado. Isso aqui é pensamento livre. Ele tá livre do envenenamento ideológico. Estiloso pra caramba, Ó, cara. palmas pra você, velho. Ficou muito estiloso. Maravilha. A peruca, tem a peruca? Peruca. A peruca ficou top, ficou top. Ficou top, ficou bem black mesmo. É isso, né? É isso. Tem mais aqui, ó. Eu espero que o João Betega aqui não queira tirar esse vídeo, porque eu tô usando os vídeos dele aqui. Mas enfim, né? Deixa eu ver um outro aqui pra vocês, só pra situá-los. Vamos voltar pro papagaio? Vamos lá, papagaio de novo. Olha isso, pessoal. Olha isso. Ampliação dos casos de aborto. Você pode assinar essa petição também ou não? Não, obrigada. Uma petição aqui contra a extinção do papagaio de cara roxa. O papagaio de cara roxa precisa viver. E não é só o papagaio, são os ovos do papagaio. Vamos lá. Vocês querem assinar a petição? O papagaio? Quero? Ah, vamos lá. É, papagaio de cara roxa. Mas tem os ovos desse papagaio. O cara de vermelhinho ali, olha, eu gosto de usar camisa vermelha, eu acho muito bonito, mas esse cara aqui com esse chapeuzinho, vamos ver, né? Uma espécie que tem 80% só aqui no Paraná, segundo abaixo estado também. É no Paraná. A morte de bebês, no caso, né? Contra a ampliação de Ah, casos de não, aborto. aí já não, né, Se você mano? dissesse abaixo Uma coisa é o ovo do papagaio de cara roxa, outra coisa são os bebês, aí você já tá, estado né? também, É só papagaio de cara roxa, né? O bebê não quer saber, não tem interesse. casos de aborto. Você pode assinar essa petição também ou não? Não. Não, não, não. Não é nada. Pela vida dos papagaios de cara roxa, Vai, justifica, chapelão, justifica. eu até posso assinar, porque Tá. eu acredito que seja algo. Seja, Uma, porque eu sou técnico de meio ambiente, ok, sou secretário estadual de meio o papagaio vale a pena, para falar o sobre bebê não. do aborto, daí é uma outra questão. Ampliação dos casos de É outra questão porque não tá dentro, né, do seu dogma. Aí já não consigo falar, o cara não consegue nem refletir, né? O cabeça engessada, né? Cabeça engessada não consegue. Vamos ver outra aqui. Mais cabeça engessada, vamos ver. casos de aborto. Você vai ver essa petição também? Não posso assinar porque eu não sou mulher. É cabeça acimentada. Eu não posso assinar porque eu não sou mulher, né? Então eu não posso defender se um bebê pode morrer ou não. Vamos ver. Uma petição aqui contra a morte de papagaios de cara roxa. Vocês querem assinar? O cara saiu lá de trás, né? Ouviu falar do papagaio e falou: mano do céu, vamos salvar esses bichinhos. Meu Deus, os bichinhos. O senhor assinaria aqui nosso abaixo assinado? Se liga no semblante do cara, se liga no adesivo na roupa dele aqui. Pode assinar mais. Se liga no adesivo. Papagaio de cara roxa. Olha, vocês estão de parabéns pelo trabalho. Olha, vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês, hein? Papagaio de cara roxa, meu. Vocês estão de parabéns, hein, meu? Vamos, Nelson. 80% fica aqui no Paraná, dessa espécie, na Mata Atlântica. Não, e o cara não só assina, ele tá totalmente interessado pelos ovos do papagaio de cara roxa. Ele não tá só assinando, não, pô, tem que me interessar pelo assunto. Acho que Papagaios para comercializar. é horrível, né? O Ibama, cadê o Ibama? Ah, cadê o Ibama? Cadê a fiscalização? Cadê todo mundo? Cadê Deus? Os ovos do papagaio de cara roxa, gente. Pelo amor de Deus. A segunda petição, Se liga no semblante dessa mina aqui, ó. Bracinho na cintura, com todo o gosto do mundo, assinou pra defender o direito à vida do papagaio de cara roxa. Mas a segunda petição ela vai ficar revoltada. Se liga. contra a morte de bebês, no caso, contra a ampliação dos casos de aborto. Vocês topariam assinar essa petição também ou não? Não. Não. Engraçado, né? Ela foi rápida em dizer não. Não, não, não. É contra. Mas você refletiu? Não. Eu já tenho o dogma. Eu já tenho a cabeça envenenada. Eu não posso refletir casos relativos ao aborto. Meu corpo, minhas regras. Né? Se a mulher tá grávida de 6 meses, o bebê já tá quase praticamente formado, cara. 6 meses. Essa galera, eu tenho vídeos aqui vendo, até acho que na USP ou na PUC, de pessoas que ficam meio que argumentando mais ou menos assim. Ah, tem gente que fala que não pode fazer aborto depois de 6 meses, mas pode sim. Cara, isso é assassinar bebê, tá? Uma coisa, tudo bem, a gente pode discutir a questão do aborto do zigoto, né? Na concepção ali, ainda não está totalmente desenvolvido. Eu não estou dizendo que o tema é simples, mas o que eu estou dizendo é que essas pessoas aqui têm uma certeza que vai contra a dignidade humana que elas alegam defender. Que é totalmente contraditório, não faz sentido nenhum.
E algumas delas são sim a favor de aborto até quando o bebê já está formado no ventre da mãe. E se você pega, cara, um médico fazendo um aborto, é uma coisa assim bizarra, mano, bizarra. Agora eu sei, tem problemas sociais, de que se você não permite o aborto, as mulheres vão fazer aborto mesmo assim, elas podem ser vítimas, e tem todo um contexto que a gente tem que trabalhar melhor, eu reconheço isso. Mas o que eu estou mostrando para vocês aqui é que essas pessoas não refletem o caso. Elas já têm um dogma, já têm um paradigma proposto, bem estipulado. E elas estão completamente, digamos assim, reféns desse tipo de pensamento. Eu não digo mais que elas têm o domínio disso, elas são reféns disso, porque têm a cabeça envenenada. Vamos passeio. E mais bebês morram. Senhora, você vai ver essa petição também? Olha, eu não posso assinar porque eu não sou mulher. Aham. Contra... O que tem a ver, né? Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Vamos ver mais. Tem mais aqui, gente. Tem mais. Vamos ver esse. 16 anos, uma pessoa pode mudar de sexo? Eu não sei se eu quero. Agora o tema é diferente. Uma criança pode mudar de sexo? Porque esse progressismo desvairado diz que pode. Tá? Eu tô falando de criança, tô falando de adulto, tá? Adulto é outra história. Tô falando de crianças. Vamos lá. Desse TikTok. Parece meio homofóbico. É homofóbico? Você discutir um tema seríssimo é homofóbico pra você? Parece? Parece extremamente homofóbico. Porque isso pode mudar de sexo com 16. Eu acho que pode. Eu acho que pode. Você acha, mas você nem estudou o assunto pra saber, né? A criança de 12 anos já pode mudar de sexo? Sim. Ah, é assim? Sim. De 8 anos de idade, você acha que ela já pode mudar de sexo? Depende do estudo. Pelo menos demonstrou alguma dúvida. Já é um começo, né? Pelo menos demonstrou algum rastro de dúvida. Gente, uma criança, para quem não sabe, ela está com o cérebro em estado crítico. Isso significa que o cérebro dela está em formação. Você querer concordar com uma criança que tem uma determinada tendência enquanto, sei lá, 5, 6, 7, 10 anos, e achar que ela é uma coisa que ela acha que é, mas que no futuro vai mudar completamente, é um absurdo, porque, de novo, se ela está se formando, se ela está aprendendo, se ela está recebendo impressões do mundo, então você não pode achar que ela sabe o que ela de fato quer, tá? Isso aí, essa história de você, por exemplo, dar hormônios para adolescentes pré-púberes mudarem de sexo, a meu ver, sinceramente, é uma das coisas mais absurdas que existem no mundo. Quando ele ficar adulto, aí ele faz o que ele quiser, tá? Porque aí, beleza, depois dos 21 anos, sei lá, mano, aí é outra história. Mas criança, cara. E é engraçado que o progressismo, ele tem como alvo as crianças. É impressionante isso. É uma coisa que eu não vou aceitar jamais, de maneira alguma. Tá? Eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão. Mas eu não sou a favor de você manipular pessoas em tenridade. Jamais. E essa gente aqui, cretina, é arbitrária, é envenenada ideologicamente, e são essas pessoas que são a favor dessa tal PL da fake news aí, tá? Que não é da fake news coisa nenhuma, que é, na verdade, a PL da censura. Se tá ali sabendo o que tá fazendo, acho que sim. Você acha que uma criança de 5 anos poderia mudar de sexo? Se ela for uma criança de 5 anos trans, consciente de que ela é. Cara, ela não é, ela está sendo. Você não consegue entender isso? Que um ser humano, ele não é coisa nenhuma. Quem é Deus? Deus é. Deus é um ser completo, perfeito em ato. Os seres humanos estão sendo. Eles estão sempre em processo de transição, de transformação. Claro que vai haver uma estabilidade maior na vida adulta. Cara, a criança, ela está recebendo impressões. Ela pode se confundir nisso facilmente. Adultos já se confundem, imagina a criança. É ridículo, cara, pensar um troço desse. E se essa criança mudar de ideia depois? Mudou de ideia? Mudou de ideia, né? Mas se cortar ali, já era, meu amigo. Ah, mudou de ideia, mas começou a tomar hormônio. Você acha que isso aí vai ser saudável para ela, do ponto de vista fisiológico? Essa é uma ignorância. Pelo amor de Deus, bicho. Mas a gente precisa no banheiro agora. Beleza, então. Merda, porra. Merda. Vamos pro último aqui? Ainda tem umas coisas pra mostrar. Vamos pra esse último aqui. De aborto. Assinariam essa também? De novo o papagaio. De papagaio de cara roxa. É muito bom, velho. Papagaio da cara roxa. Se fosse iguaria, entendeu? Tipo de ovo. Absurdo. O ovo. O ovo. Isso daqui mesmo, mas... São que nem pessoas. São que nem pessoas. E ela, sim, são. Não são que nem pessoas, não. Pra essa galera aqui, eles são muito mais importantes do que pessoas, né? Porque, afinal de contas, o dono do papagaio não pode matar o papagaio. O dono do ovo do papagaio não pode destruir o ovo do papagaio. Agora,
No caso do aborto, meu amigo, é outra É história. contra a morte de bebês, no caso, né? Contra a ampliação dos casos de aborto. Assinariam essa petição também? Travou. Deu um... isso aqui eu chamaria de dissonância cognitiva, né? O cara, peraí, eu fui doutrinado, mas se eu fui a favor da defesa do ovo do papagaio de cara roxa, eu teria que ser, então, a favor também da vida do bebê então como é que eu resolvo esse impasse? Olha como ele vai resolver, olha a genialidade do capeta, né? Não estou dizendo que ele é o capeta, estou dizendo que ele acreditou na ideia do capeta. Olha como ele vai resolver a questão. Não, estou perguntando. Olha só, presta atenção. Resolve aí, meu amigo. Ok, olha como ele resolveu. Ah, não, prefiro a vida dos papagaios. Sem considerar por um minuto que ele também foi um zigoto, um feto, e que graças à mãe dele e ao pai, eu não sei a história da vida do cara, mas graças às mães e pais desses caras, eles passaram a existir, digamos assim, né? Ai, meu saco. Ai, meu saco. Tem mais aqui? Olha, tem um vídeo que eu gostaria de passar para vocês, ainda nessa história do aborto, que é sobre o filme da Disney, que foi, assim, tido como um filme ruim pelo público em geral, tá? Basicamente, se tivesse ido para o cinema, ele teria flopado completamente, mas ele está no streamer lá da Disney. E ele fala do quê? Fala da história do Peter Pan, gente. E o Peter Pan, pelo menos para mim, né, ele representa muito essa questão do aborto também. Porque se você pensar bem, quando você fala aqui das crianças perdidas na Terra do Nunca, fazendo uma aplicação, seria como crianças que nunca irão existir. Pelo menos não nesse mundo, tá? E, portanto, elas estão na Terra do Nunca. E a esperança que se tem do ponto de vista até religioso, espiritual, é que essas almas estão com Deus, mesmo que elas não tenham participado dessa vida, porque elas foram abortadas, elas foram impedidas de nascer, certo? E me parece que a história do Peter Pan, não que a intenção da história seja essa necessariamente, mas essa é uma aplicação interessante de se pensar. Tem até um filme do Peter Pan, onde eles fazem meio essa aplicação, né? É um filme, eu não lembro que ano que é, mas que tem essa ideia, né, de tentar pensar o Peter Pan como uma criança que nunca nasceu. É bem interessante a gente raciocinar dessa maneira. Só que hoje a história está nas mãos de uma empresa que é totalmente pautada na cultura do cancelamento, para quem não sabe. E olha só o Peter Pan que eles fizeram. Quer dizer, eles não fizeram um Peter Pan, eles fizeram um bobo da corte chamado Peter Pan, que é submisso a Wendy, a famosa menininha britânica. Vamos ver um trecho dessa obra, só para vocês entenderem o quanto isso é grave. Pronto, foi divertido. É isso mesmo que vocês viram. É isso mesmo. É isso mesmo que vocês viram. Tem uma cena no filme do Peter Pan onde ele recebe um tapa na cara da Wendy, tá? E todo o filme é pautado no feminismo, porque ao invés de eles colocarem a Wendy, que é a personagem clássica da Disney, que acompanha o Peter Pan até a Terra do Nunca, eles colocaram uma feminista no lugar da Wendy. É como se a Simone de Beauvoir fosse escolhida. A gente foi colocar a personalidade da Simone de Beauvoir, que era uma mulher que, inclusive, abusava de outras mulheres, dizem alguns aí, eu não sei o certo, porque eu não conheço a biografia da Simone. Era filósofa, entre aspas, porque, desculpa dizer que a Simone de Beauvoir era filósofa, é meio forçado, mas ela tentava ser, né? Basicamente, ela dependia muito das obras do Sartre. Eu até acho que o Sartre, do ponto de vista metafísico, foi um grande filósofo, mas que as conclusões dele não foram boas. Tanto é verdade que ele renegou isso ao final da vida, né? Então, já demonstra que o existencialismo dele foi engolido pela existência. Mas a Simone de Beauvoir, meu Deus do céu, cara, bizarro. Bom, ela, aquela personalidade dela, encarna agora na Wendy, e essa Wendy, que é a Simone de Beauvoir criança, vai meio que se expressar no filme. Eu não tive coragem de assistir, mas quem assistiu meio que deu essa famosa vomitadinha aqui que vocês estão vendo, tá? Pois é, gente, é curioso tudo isso que eu estou mostrando aqui, mas é só para mostrar para vocês. Eu não estou dizendo que a direita é perfeita, eu sei que tem muita histeria por parte da direita, tem uma tal direita bolsonarista aí que demonstraram loucuras intragáveis, eu poderia mostrar aqui também, mas não é o contexto do vídeo. Então, eu só quero
demonstrar que a cultura do cancelamento, que a ambientação a qual nós estamos vivendo atualmente, não justifica uma lei de regulamentação da internet. Porque são essas pessoas que vão ser favorecidas, tá? Essa gente aqui, com essa índole que vocês viram aqui nesses vídeos, é que serão favorecidas com essa lei de regulamentação da internet. E para tal, agora cabe a gente compreender um pouco dos meandros dessa lei, tá? Então eu vou ler o meu texto aqui para vocês, para a gente finalizar esse vídeo. Vamos lá. E eu digo assim, advertência. Sempre que você for discutir temas relativos ao debate público, não comece alimentando seus desafetos. Antes, baseie suas... Eu escrevi errado, vocês me perdoem, tá? Eu acabei não editando esse texto ainda. Antes, baseie suas indagações com fundamentação para tentar descortinar o argumento alheio. Estamos no dia 3 de maio, na verdade, é porque eu tentei gravar isso no dia 3, mas não consegui, porque, como eu falei para vocês, o computador não gravou. Hoje é dia 6. Eu pulei porque eu tenho mais coisa para fazer na vida, né? Não só gravar vídeo. Mas estamos então, ok, no dia 6 de maio, não sei quando é que eu vou postar esse vídeo aqui, pode ser dia 7, 8. Onde o projeto não foi efetivado. O projeto de lei 2630. Claro que se o projeto fosse votado nesse dia 2 de maio, ele teria que passar pelo Senado. Mas do jeito que as coisas foram feitas, até com a acusação de compra de votos, me parece que o Senado não iria segurar. De qualquer maneira, chama a atenção o autoritarismo de Alexandre de Moraes, e eu me permito aqui minha opinião em crítica ao Supremo Tribunal Federal, porque eu não estou dizendo, como alguns por aí, que você tem que eliminar, acabar com o Supremo Tribunal Federal. Tem gente que é radical a esse ponto. Eu acho um absurdo. Não, eu não quero dar plenos poderes ao executivo em detrimento a um outro poder. Agora, se o poder judiciário está se sobrepondo demais ao poder executivo, ao poder legislativo... Hoje não, né? Porque agora o poder executivo e judiciário estão alinhados. Mas se um está se sobrepondo ao outro e não há equilíbrio entre os poderes, ou há uma disputa excessiva, ou há uma mancomunação promíscua, bom, então nós temos problemas com essa teoria dos 3 poderes. Isso tem que ser revisto. Então eu me permito aqui criticar a posição do Alexandre de Moraes, porque ele não é Deus, tá? Se o Alexandre de Moraes fosse Deus, eu sentaria aqui no meu banquinho e colocaria minha orelha de burro e falar, não, eu não sei de nada, eu sou um réis mortal. Mas esse cara aqui não é Deus. Então se eu acho que ele está exagerando e estou tentando embasar a minha opinião, eu tenho o direito de expor essa opinião e vocês vão julgar, tá? Eu não estou condenando ninguém, eu não estou xingando ninguém, eu só estou dizendo, olha, ele está errado em determinado ponto. E ele está demonstrando que, de fato, o que vai ser essa tal lei da fake news, porque se essa lei não foi aprovada ainda, e ele está agindo como ele de fato agiu recentemente, meu Deus do céu, se antes dela ser aprovada ele já está agindo assim, imagina depois. Aí eu coloco aqui. Pois que ele intimou inúmeras big techs a prestarem depoimento à Polícia Federal, incluindo ali não só essas big techs, mas também o Brasil Paralelo, que é um streamer de viés conservador. Simplesmente porque são contra uma PL que não foi aprovada ainda. Será que esses caras, essas empresas, essas pessoas não têm o direito de criticar a PL? Ah, mas eles falaram uma coisa que não está lá na PL. Pode ser. Mas quem defendeu a PL também não disse um monte de coisas que não faz jus à realidade? Quem é que vai fiscalizar isso? É o Alexandre de Moraes. Então você pode elogiar a PL, que é um projeto de lei que não foi aprovada, mas você não pode criticar. Vocês acham mesmo que isso faz sentido? Olha, cara, olha a sede desse pessoal em aprovar essa lei, a pressa, o assédio deles. Primeiro, eles não querem que a população discuta um assunto que vai mexer com todo o país. Segundo, eles estão tentando calar aqueles que estão criticando o projeto. Imagina quando isso aqui for aprovado, se é que vai ser aprovado, Deus me livre que seja. E eu digo assim, eis que o que eu chamo de rubris, a famosa fermentação grega que fez muitos heróis trágicos caírem. Hoje está patente a rubris do STF, principalmente na figura do Alexandre. Dizer isso fará com que esse vídeo ou podcast seja censurado? Espero que não, né? Porque vocês podem pensar, mas você tem muito pouco acesso, os caras vão querer te censurar e tal. Mas, ó, eu posso dizer pra vocês que, pelo menos é uma impressão minha, que eu tenha sido vítima do famoso shadow ban, que é aquela coisa da mitigação de tráfego, né? Tem gente que diz que shadow ban não existe, tá? Mas na verdade, cara, eu acredito que existe e eu já tive vídeos meus que foram bloqueados pela plataforma, principalmente na época de eleição.
Tem um vídeo meu que eu coloquei assim, o triunfo da esquerda, Lula venceu, aí eu critico o Lula, critico o Bolsonaro. Quer dizer, eu nem bolsonarista sou, cara. Então, mas mesmo assim, em vista de criticar o Lula, porque ele venceu, mas ele não é santo, né? Porque ele venceu as eleições, muito pelo contrário. E aí os caras me bloquearam o vídeo. Mas quem bloqueou foi o Alexandre de Moraes? Não, óbvio que não. Quem bloqueou foi a plataforma do YouTube, foi a grande Big Tech, né? Então, eu até mandei um e-mail pro YouTube, porque o acesso dos meus vídeos tem diminuído muito. Os meus vídeos não estão sendo divulgados nem pro meu público. Então isso me parece uma coisa séria, porque, caramba, cara, eu tenho só 40 mil seguidores aqui no meu canal. Não é possível que os caras queiram bloquear isso. Mas a minha suspeita de Shadowban é porque, de fato, pelo menos segundo o Emerson Gricoletti, que é um cara que eu recomendo muito para vocês entenderem melhor sobre esse projeto de lei. O Gricoletti, ele é especialista em direito digital, então vocês podem encontrar ele lá na Gazeta do Povo, no próprio canal dele que tem aqui no YouTube, onde ele vai poder repassar melhor esses dados aí do porquê que essa lei é tão perigosa, né? Aliás, ela não é só uma questão de censura, ela tem muitos problemas técnicos, como eu falei, é uma colcha de retalhos, é uma lei muito mal escrita, que nem sequer explica o que é fake news, né? Então eu recomendo muito o canal desse cara, ou pelo menos assim, os vídeos onde ele aparece. E ele menciona, ressalva aqui, né? Eu sei que a Gazeta do Povo tem um viés muito bolsonarista, e eu sou crítico disso, tá? Então, sempre pontuando, deixando claro essa questão. Eu sou crítico desse viés bolsonarista, que acha que o bolsonarismo é santo. Eu não adotei político de estimação, então eu critico Lula, critico Bolsonaro. Mas agora estou vendo a necessidade de criticar o Lula, porque ele é governo, tá? E o que eu estou vendo aí é uma passada de pano de Marco Antônio Villa, que era antipetista, mas que agora está elogiando o governo, Reinaldo Azevedo, Felipe Neto, todos esses caras, né, que no passado foram grandes críticos do PT, hoje estão literalmente mancomunados com esse governo em projetos que são literalmente fascistas. Literalmente fascista, é isso que vocês estão ouvindo mesmo. É você fortalecer o Estado ao máximo, usar de demagogia também, apesar que o fascismo não usava tanto de demagogia quanto a esquerda usa, tá? Mas essa esquerda ultra demagógica para aprovar autoritarismo, cara. É bizarro. Mas o que eu estava falando para vocês é isso. Eu mandei ali um e-mail pro YouTube para verificar se realmente eu tenho sido vítima de Shadowban, porque essas plataformas, apesar do projeto ser muito confuso do PL, essas plataformas realmente cometeram abusos. E estão cometendo ainda. Só que o abuso não é contra a esquerda. O abuso é contra o outro lado, né? Pelo menos na maioria dos casos. Então, eu clamo aqui, aliás, fazendo jus ao Código de Defesa do Consumidor, certo? Do Brasil, porque eu sou um consumidor dessas plataformas. Não é porque eu não pago plataforma A, B ou C que eu não seja consumidor delas e que elas não tenham que me tratar com isonomia. É obrigação dessas plataformas tratarem você ou eu, qualquer um, com isonomia. Então, se há mitigação de tráfego, isso é algo absurdo que a gente tem que lutar contra. Só que a questão é que já existem leis no Brasil que permitem com que você faça essa reclamação e exija esta tal isonomia. Tá? Bom, aí eu falo assim, certamente as Big Techs como a Google, a Meta, que é o Facebook, não são flor que se cheire. Elas praticam o Shadowban. Elas mesmas alimentaram o ativismo político que vemos hoje no Brasil, em vez de censurarem as críticas àqueles que hoje promovem sua reparação. Né? Quem hoje defendeu as Big Techs são a maioria que são a favor, né, da livre expressão. Aí eu coloco, mas se elas são vítimas de liberticídio, por certo, nós que usufruímos delas também seremos. Aliás, liberticídio é sem dúvida um conceito importante desse debate. O Hayek, em seu livro O Caminho da Servidão, eu não sei se foi o Hayek que de fato cunhou esse termo, eu precisaria ainda ver isso aqui, porque como eu falei, eu não editei esse texto, eu só fui escrevendo. Mas a palavra liberticídio aparece ali, e o Hayek a usa para descrever a destruição gradual das liberdades individuais que ocorre quando o poder do Estado é expandido em excesso. E olha que interessante, né? Ele expõe isso com ênfase justamente no livro O Caminho da Servidão, o mesmo livro que o Orlando Silva, relator do projeto da lei, da censura, a meu ver, né? Projeto de lei, diz que não é um livro bom, que deve ser jogado no lixo, queimado. Olha só, né? Mas o Hayek argumentava que à medida que o Estado cresce e se torna mais poderoso, inevitavelmente se intromete cada vez mais na vida dos indivíduos, limitando sua liberdade e tomando decisões que anteriormente eram tomadas por eles próprios.
Isso ficou mal escrito, né? Desculpem aí. Mas o que eu quis dizer é que o Estado quer se sobrepor e tomar decisões pelo povo. Bom, esse processo, segundo diz o autor, resulta na morte das liberdades individuais, ou seja, no liberticídio. Mas será que as Big Techs são mesmo vítimas? Bom, não são. Não necessariamente, tá? A relação entre grandes empresas e a esquerda sempre foi motivo de polêmica no campo acadêmico, pois que no âmbito do capitalismo das partes interessadas, os famosos stakeholders, eu tenho um vídeo onde eu explico a diferença entre o capitalismo de mercado, que alguns chamam, até para detrair, né, de neoliberalismo, o capitalismo stakeholder, que é o capitalismo das partes interessadas, que é um movimento antigo, mas que ganhou força recentemente com o Fórum de Davos, com a figura do Klaus Schwab, e aquele capitalismo autocrático, como o capitalismo da China, da Rússia e de outros países semelhantes. Bom, trato disso em outros vídeos. Mas esse capitalismo das partes interessadas, dos stakeholders, defendem o progressismo. Acham que o progressismo é o melhor caminho para o Ocidente. Aquele progressismo, lembrem, de caráter mais cultural. Tá? E apoiam o aceleracionismo de tecnologias inovadoras, como vinculados à quarta revolução industrial, que exigem também a promoção da ética e de leis mais pontuais. Só que esse argumento, na mão de políticos brasileiros, vou fazer uma pausa retórica aqui, é leviano. Porque o Congresso, apesar da maioria não ser lulista ou petista, eles estão à sombra da figura de Lula e de Alexandre de Moraes. Estão à sombra do Executivo e do Judiciário. E isso se tornou uma coisa realmente complicada, ao ponto de haver essa rixa entre eles e as Big Techs. Então, assim, eu não estou dizendo que o Alexandre de Moraes está totalmente mancomunado com o governo Lula. Eu não posso asseverar isso. Mas o que eu posso dizer é que realmente eles têm algo em comum, que é a aprovação dessa lei aqui. Tem gente que diz, não, o Alexandre de Moraes não quer aprovação. Não sei de onde que eles tiraram isso, né? Tá na cara que o Alexandre de Moraes quer a aprovação dessa lei, fazendo pressão para isso. E aí eu digo assim, é curioso a aproximação de Lula à Rússia e China. Isso demonstra que se ele tem uma preferência de cálculo político, ela está mais no campo das autocracias do que do liberalismo stakeholder. Quem defende o PT são os anticolonialistas, né? Só que ao mesmo tempo, eles não têm problema nenhum com o novo colonialismo praticado pela China, vide tecnologia moderna. Curioso. E aí, quando eu falo aqui do Lula, eu estou falando de duas tendências mundiais. Países autocráticos, como Rússia e China, que inclusive pregam a masculinização dos homens, por incrível que pareça, né? É um mote hoje desses países. E o Ocidente, que está na sombra do que alguns chamam de globalistas, né? Que são esses caras aí, o que o Huntington chamava de homem de Davos. São os caras ali que defendem o capitalismo stakeholder. Então, de um lado você tem esses caras, que estão mais acomodados àquela ideia do Aldous Huxley, no livro Admirável Mundo Novo. E do outro lado você tem aqueles que estão mais acomodados no livro do George Orwell, 1984. De um lado, você tem os autocratas, do outro lado, aqueles que estão mais pautados num progresso de tipo droga soma. Vamos tomar uma droga e vamos todos sermos felizes. Não teremos nada, mas seremos felizes. E o Lula, inicialmente, parecia estar mais vinculado à droga soma, ao Admirável Mundo Novo. Só que ele também está acenando a 1984, acenando a George Orwell. Não o George Orwell, coitado, né? Ele que escreveu a distopia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Ele está mais associado agora a essas autocracias, Rússia e China. E ele tem sido criticado por quem? Justamente por muitos stakeholders que olham o Lula e falam, mas peraí, cara, você não vai condenar a invasão da Rússia na Ucrânia? Você tá louco da cabeça? Liberais, que os stakeholders chamam de fundamentalistas de mercado, concordam conosco, eles, os stakeholders, e acham que sim, a Rússia estava errada, né? Mas o Lula concorda, mais com o Putin, pelo jeito. Assim como o Bolsonaro anteriormente, que é curioso de se pensar. Eu sei que política externa, eu entendo isso, tá? Calma, não me critique. Eu entendo que a política, ela não é feita apenas de um mundo ideal, de uma ética do paraíso, né? Eu sei que a coisa também tem que considerar situações que nos remetem a muitos dilemas. Essas relações são muito dinâmicas. Eu entendo isso. Mas o Lula extrapolou essa questão.
Ele de fato se colocou a favor da Rússia e da China. Mas ele já fazia isso no passado, então não é novidade nenhuma. Bom, fato é que Lula, mesmo nos Estados Unidos do Biden, que é mais democrata, liberal, progressista, parece, escrevi errado, me perdoem, porque como eu disse, eu não editei esse vídeo ainda, e o celular, quando você escreve no celular, cara, ele vai mudando as palavras, sem que você perceba, né? Então por isso que tá errado aqui. O Lula prefere, pelo jeito, o saudosismo das grandezas de Moscou, desde Stalin a Putin, do que o progressismo de Biden. Mas voltando-me especificamente ao tema, a primeira coisa que você precisa entender no debate público é que o joio e o trigo são muito, muito parecidos. E que uma coisa é avaliar o fundamento das ideias e outra os aspectos periféricos. Então, gente, peguem uma foto de um joio e de um trigo. Porque quando você lê lá na Bíblia, né, joio e trigo são parecidos, um inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo, você fica meio naquela sem entender muito bem o que significa. Caso você não entenda, né, de agricultura e tal. Mas pega uma foto de um joio e de um trigo e olhem, e percebam como eles são parecidos. Então talvez você tenha assistido um vídeo de alguém que estava defendendo com unhas e dentes e com certa coerência esse projeto de lei 2630. Mas eu só quero salientar esse ponto. Talvez, pessoal, talvez o joio seja bem parecido com o trigo e você confunda isso, tá? Agora, eu não estou pedindo para você acreditar em mim, porque talvez eu que esteja com o joio e o outro cara com o trigo. Eu só quero que você avalie a questão para chegar a uma conclusão mais justa, beleza? Então continue assistindo esse vídeo até o final. Bom, aí eu digo assim, né? Tomem cuidado, porque às vezes você não avalia o fundamento das ideias, só o aspecto periférico. E o aspecto periférico pode te parecer bom, quando o fundamento é perverso, maligno e desconstrutor. Então pode ser que você tenha ouvido um belíssimo argumento que defenda a proposta do PL 2630 e que aos seus olhos isso seja irrefutável. Só que nesse caso, considere uma contraposição respeitosa. É importante entendermos que além da guerra contra a fake news, temos de ter consciência de que existe uma guerra cultural em voga no mundo inteiro, que eu resumiria como que sendo entre progressistas wokes e liberais. Por que eu não coloco conservador aqui? Eu já explico, tá? Eles às vezes se confundem. Até porque lá nos Estados Unidos liberal já é woke, já é progressista. E ao contrário, aqui no Brasil liberal pode ou ser libertário, ou pode ser também ter alguns elementos conservadores, então isso se confunde muito, certo? Mas tome nota de que o liberal nos Estados Unidos é diferente do liberal no Brasil. E na maioria das vezes, então, os wokes e os liberais ou libertários americanos se estranham, porque os wokes alegam um problema estrutural na sociedade. E os liberais, pelo contrário, pregam uma manutenção de ordem espontânea de sistemas complexos e tentam, na medida do possível, trazer igualdade não de resultado, porque é impossível para um liberal pensar em igualdade de resultado. Porque para você ter igualdade de resultado, você tem que ter um árbitro. Mas nem o árbitro no futebol define uma igualdade de resultado num jogo, né? A não ser que ele esteja roubando. Se ele roubar, ele pode deixar o jogo empatado. Teve pênalti para outro time, mas ele não deu pênalti. Ele pode agir de uma maneira inescrupulosa nesse sentido. Mas até o árbitro, consideramos que ele tem que agir imparcialmente no jogo. Só que esses wokes aqui, eles acreditam que existe um problema estrutural na sociedade. Então, nessa analogia, eles acreditam que existe um problema estrutural nas regras do jogo de futebol. E que se você não mudou a regra do jogo de futebol, então vale para eles fazer gol de mão. O Maradona não é à toa que era bem esquerdão, né? Vale fazer gol de mão. Vale tudo em prol de fazer o seu time vencer, porque as regras do jogo de futebol são justas. Bom, se diz que existe um problema de ordem estrutural na sociedade, se pensará num racismo estrutural, se pensará num patriarcado estrutural, se pensará numa homofobia estrutural. E em todos os âmbitos você vai ter um diabo para lutar contra, no caso das minorias. E eu digo assim, para que isso não fique uma coisa muito vaga, recomendo 2 livros para entender esse assunto. O primeiro é a Teoria Crítica, do Theodor Adorno, mas você pode ler outras obras da Escola de Frankfurt, ou da Nova Esquerda. A Nova Esquerda tem um oceano de bibliográfico que você vai passar a vida inteira lendo aquilo e achando que o mundo é aquilo, sem considerar que existe um outro lado da questão, tá? Mas eu estou dizendo, existe esse lado, que é o da teoria crítica. Agora, o problema
que subjazem todo esse oceano bibliográfico, já para facilitar para você entender isso, a teoria crítica, ela, neste mundo bibliográfico, como uma coisa transcendental. Por quê? Porque ela não pode ser tocada e ela mesma não pode ser criticada. E a grande pergunta que fica é, por quê? Por que a teoria crítica critica tudo que existe, causando tensão e polarização na sociedade, mas você não pode criticar a teoria crítica? Pausa retórica. Por outro lado, você tem obras de liberais como o de Nassim Nicholas Taleb, aquela obra Antifrágil, é um bom exemplo disso, uma obra que foi escrita há uns 3, 4 anos atrás. Foi muito falada aqui na internet também, é uma obra bem interessante. Acho que tem alguns pontos falhos lá, mas é uma questão só de opinião. Mas é interessante para você fazer um contraponto a este lado da teoria crítica. Tá? Antifrágil é uma obra realmente competente em criticar a teoria crítica, digamos assim. Aí eu coloco assim, eu poderia citar todas as obras de Hayek também para explicar o ponto de vista. Não estou dizendo que Hayek é perfeito, pelo amor de Deus, gente. Eu sei que tem ideias ali que as pessoas podem discordar do Hayek, mas essencialmente ele está certo sobre a liberdade de expressão das pessoas. É isso que eu estou querendo enfatizar aqui. Tá? Nesses termos, você pode procurar as obras dele. Eu digo, literatura é o que não falta nesse debate. E ambos os lados, como explica Thomas Sowell, no seu livro Conflitos de Visões, que é outro livro que eu recomendo muito para vocês lerem, porque o Thomas Sowell vai tentar explicar por que algumas pessoas têm a tendência mais à esquerda e mais à direita, e por que isso acaba se tornando legítimo em algumas circunstâncias. É interessante você ter esse debate na sociedade. Não é legal você querer mitigar, seja a direita, seja a esquerda. O que a gente tem que tentar mitigar, digamos assim, são os extremismos que querem acabar efetivamente com a democracia. Agora, não adianta vir com um papinho de demagogia, não, a favor da democracia, quando você quer autoritarismo. Essa é a minha crítica. E aí eu digo assim, ó. Aliás, eu até poderia chamar esses liberais de conservadores, mas, na verdade, há muitas nuances e bifurcações dentro do próprio liberalismo. Digo mais especificamente no Brasil, já que nos Estados Unidos liberal é sinônimo de progressista. E apesar de alguns conservadores, principalmente católicos, verem o liberalismo com maus olhos, salvo Michael Novak, que é também um autor bem interessante de se ler, porque o Michael Novak tenta vincular o pensamento conservador religioso, digamos assim, do cristianismo propriamente dito, com a democracia liberal. É bem legal isso até. Para o escândalo de alguns católicos que dizem que o liberalismo é que gerou ou chocou o ovo da esquerda. E é engraçado isso, porque alguns radicais do conservadorismo, principalmente católico, dizem que o liberalismo é pérfido e chocou a esquerda. Do outro lado do espectro, a esquerda diz que o liberalismo antecede o fascismo. Aí você fica perguntando, então o liberalismo é um diabo mesmo, né? Porque tanto o conservador de um espectro específico quanto a esquerda vão dizer que o liberalismo gera tendências ou autoritárias comunistas, como a ditadura do proletariado, ou autoritárias fascistas, como no caso do que aconteceu na Itália de Mussolini. É curioso, né? O Michael Novak tenta remediar isso em várias obras. Recomendo muito esse autor também. Bom, mas a grande realidade, pessoal, é que quando eu falo de progressismo, eu não estou também necessariamente dizendo que tudo no progressismo é ruim. Porque, inevitavelmente, a gente está numa sociedade onde a tecnologia ela ganhou um grande impulso e ela está progredindo, tá? Então eu não quero que vocês pensem que eu aqui estou defendendo o reacionarismo, que eu estou defendendo, que eu estou lutando contra o progresso tecnológico ou contra as liberdades individuais das pessoas. Muito pelo contrário. Eu só estou aqui dizendo que esses que defendem o progressismo, eles são hipócritas. Eles que estão supostamente defendendo a diversidade, eles na verdade são contra a diversidade. Porque vocês viram lá no filme do Peter Pan, né? No atual filme do Peter Pan. Vocês acham que todas as mulheres são como aquela menina narcisista? Não são. Os narcisistas são exatamente o que aquela menina é no filme. Né? Talvez eu esteja sendo um pouco hiperbólico porque eu não assisti o filme, mas pelas cenas que eu vi, meu Deus, tem muito traço de no mínimo, você tem traços de narcisismo naquela criatura, aquele personagem, né? Então, você acha que todas as mulheres são assim? É claro que não. É claro que não. Então não fiquem caindo nessa falácia do declive escorregadio, tá? Querendo julgar a parte pelo todo. As mulheres são muito diversas, os homens também. Você não pode achar que todo homem tem que ser um banana igual aquele Peter Pan, ou todas as mulheres têm que ser narcisistas, como aquela menina, tá? Bom, aí eu digo assim, ó. Não estou entrando no mérito se o liberalismo é melhor ou pior que o conservadorismo ou o progressismo, mas que em relações concretas é sempre bom ter a liberdade de expressão. Então o que eu estou falando tudo bem, você que é católico conservador, ou qualquer outro tipo de conservadorismo, você é contra inimigo cruel do liberalismo.
Tá bom, não tem problema. Mas eu só quero que você entenda que, em última instância, é melhor a gente ter liberdade de expressão do que não ter. Olha para o Brasil Paralelo, que é uma plataforma de conteúdo conservador. Vocês acham que eles prefeririam a liberdade de expressão ou de estar sendo censurado pelo Alexandre de Moraes aí? É claro que eles preferem ter liberdade para expor o que eles pensam. Então essa liberdade tem que se estender, tá? E não de ser retraída. Então é nesse sentido, no sentido da liberdade de expressão, que eu defendo essa ideia liberal. Não estou dizendo que todo liberalismo é perfeito em suas ideias filosóficas. Muito pelo contrário, eu sou crítico também do liberalismo, lógico. Mas nesse quesito, se você permitir que as pessoas tenham o direito de se expressar, aí eu defendo. E mais, eu também não estou dizendo que a liberdade de expressão ou que a liberdade de propriedade privada é um axioma. Também não estou caindo nesse viés, não. Mas eu estou dizendo que é, no mínimo, um elemento fundamental para a ordem social. Apenas isso. Aí eu digo assim, a ideia aqui é falar da liberdade de ser e dizer o que você é e o que você pensa, considerando, claro, que isso não repercute em crime, óbvio. E eu também sou contra divulgar um pensamento criminoso na internet. Acho que isso tem que ser bem revisto, porque a internet é um campo aberto. E daí regulamentar a internet nesses termos não significa, portanto, admitir a PL 2630, que é uma excrescência. Bom, o problema é que a cultura woke tem a tendência já bem catalogada de censurar o pensamento alheio, se este lhe parecer ofensivo. Perceba que não é o que o pensamento é de fato ofensivo, ou as palavras que daí repercutem são perversas. Antes é o melindre que geralmente faz o cancelamento, já que, na verdade, em termos de ofensa deliberada, a legislação brasileira, por exemplo, já prevê regulação. Está gravando aqui ainda, tá? O que isso significa, então? Que, se você sofreu uma ofensa, você pode recorrer. Mas tem que ser factual, não pode ser uma coisa inventada. Se você perde o direito de presunção de inocência e torna qualquer palavra ou ato uma impressão de crime, que não vai ser crime efetivamente, já que é só, você tem que provar que o outro cometeu um crime, né? O que você está fazendo é transtornar a sociedade e não apaziguar pela educação. Vamos educar os povos. Com a cultura do cancelamento? Não, você não está educando porcaria nenhuma, você está sendo arbitrário e censurador. E o efeito disso é a esquizofrenia imputada por terceiros. O efeito disso é a destruição da inteligência. Hoje as pessoas têm vergonha de ser inteligentes, né? Literalmente. Por quê? Porque elas não têm o direito de pensar e contrariar ideias que são absurdas. Por isso, num contexto de cultura do cancelamento, será que regular a internet parece bom aos seus olhos? Fica a pergunta. Faço aqui de cara uma distinção entre fake news, objeto principal da PL 2630, que eles não definem, na PL eles não definem o que é fake news, e entre desinformação. Uma coisa é fake news, outra coisa é desinformação. Eu tenho um livro aqui nas minhas mãos. Ó. O nome do livro se chama Desinformação. Ex-chefe de espionagem, que é o Ion Mihail Pachepa, que era da Securitate. Ele revela as estratégias a respeito de solapar a liberdade, atacar a sociedade, a religião e promover o terrorismo mediante desinformação. E ele escreve um livro que tem, deixa eu ver quantas páginas tem isso aqui, 400 páginas, é isso mesmo? 500 páginas, tá? Bom, essa desinformação que ele está descrevendo aqui tem alguma coisa a ver com fake news? Não, nada a ver. E aí eu digo assim, há uma clara distinção entre essas coisas. Embora os termos sejam frequentemente usados como sinônimos por pessoas pouco habilitadas no debate público, e aqui incluo desembargadores, parlamentares, congressistas, jornalistas, etc, etc, etc. Segundo a própria Unesco, eu vi essa informação, mas eu não verifiquei a fonte, então se eu estiver errado me perdoem, tá? Sobre a Unesco aqui, mas ao que parece, segundo a fonte que eu vi, eles fazem essa diferença de fake news e desinformação também. Fake news são informações falsas que imitam, olha só, o formato e o estilo de notícia jornalística. Então você pega a fake news lançada lá no WhatsApp, tem o formato de uma notícia, mas não tem a fonte. Pode ser que tenha a fonte, mas se não tem de fato, e só tem o formato de notícia, pois uma coisa falsa, é fake news. Com o objetivo de enganar ou manipular o público-alvo. Então a pergunta que eu faço é, só a direita comete fake news? Não. Pode ser a direita bolsonarista, pode ser a esquerda. Pode ser qualquer um, cara. Né? É óbvio. Agora, isso aqui tem que ser combatido, sim. Óbvio que fake news tem que ser combatido. Eles estão imitando notícias que não existem. Só que a desinformação é um tipo mais amplo de informação falsa ou enganosa, que pode ter diversos formatos e finalidades, e que é compartilhada intencionalmente por quem sabe que ela é falsa. No caso da fake news também acontece um pouco isso. Ou a informação é falsa, ou é parcialmente falsa, e aqui inclui-se a mídia formal também. Não é
A mídia formal está sendo muito interessada nesse projeto de lei, porque a mídia vai ser, os jornais, os agentes de notícia vão ser contemplados com alguns direitos que favorecerão suas plataformas, tá? Direitos de caráter financeiro, inclusive. Então é por isso que eles estão apoiando essa PL. Bom, alguns resumem desse modo, olha só. Nem toda desinformação é fake news, mas toda fake news é desinformação. A desinformação pode envolver também a mídia formal, quando ela divulga informações falsas ou distorcidas por interesses políticos, econômicos ou ideológicos. Aí eu dou exemplo aqui da UOL, da Folha, da Globo. Não necessariamente eles vão fazer fake news, mas eles vão manipular informações para usar ou de hipérbole ou de eufemismos. E mediante essa nuance, eles conseguem manipular a informação, porque eles manipulam a impressão que o público recebe daquela informação. Dizer que isso não acontece é muita ingenuidade da sua parte. Chega a ser burrice. Bom, eu digo assim, é uma coisa bem óbvia de acontecer. Existem interesses corporativos em jogo. Aí eu menciono a questão da propaganda branca, cinza e negra. É aquela coisa, né? Você pode falar do periférico como se fosse fundamental. E pode falar do fundamento de uma ideia ou de um fato como se fosse periférico. Você pode manipular essas coisas. E aí eu digo, o debate público é muito pautado em guerra psicológica. Você acha que o debate público é só uma guerra de ideias? Que estamos no campo da razão, no processo analítico, dialético? Infelizmente não é assim. Na realidade, existe também uma guerra psicológica, de persuasão do público. A democracia tende a levar as pessoas, aos grupos de interesse, a uma guerra psicológica, já que tudo é feito com voto. Então não há necessário cuidado dos grupos de interesse, seja de direita ou de esquerda, ou de centro, de terem a acuidade para com a verdade e a consequência de suas ideias. Porque isso geralmente é parte do que o indivíduo faz, da consciência pessoal, e não de um grupo onde se tenta até comprar votos. Como no caso do Lula, que disponibilizou 10 bi de emendas para favorecerem a votação dessa PL. Você acha que é brincadeira? Por que o cara está assim, tão assíduo para que essa lei passe? Bom, na maioria dos casos, o que eles querem, esse pessoal fermentado, né, como eu falei, não é necessariamente uma coisa vinculada ao aspecto político. O que eles querem é destruir a oposição, na medida em que o diálogo se perda e o debate já esteja num clima de rixa emocional. Daí entra a propaganda, que pode ser branca, cinza ou negra. No caso da primeira, e aí eu não estou falando de cor de pele, hein? Tem cada paranoico que aparece por aí, não tem nada a ver com cor de pele aqui. Esquece isso. Esquece racismo estrutural. Aliás, eu tenho um vídeo que eu já desmantelei essa ideia aí. Você pode até pensar num racismo que é mais visceral, né, em terras americanas. Estou falando aqui, claro, dos Estados Unidos. A coisa tem que ser mais repensada, mas até ali, né, essa ideologia do racismo estrutural tem sido realmente um problema, causando polarização. Mas aqui no Brasil, o contexto é totalmente diferente. Então, para com essa paranoia, tá? Vamos tentar raciocinar e ser inteligentes aqui. Quando eu falo de propaganda branca, isso significa uma informação factual, mas que é manipulada ou por hipérboles ou por eufemismos. E isso é praxe da mídia formal. Porém, é fato que a propaganda branca tem maior poder persuasivo por ter um lastro de realidade. Isso é importante. Por que a mídia formal tem mais competência para passar a informação? Porque eles também não são bobos. Só que, na medida que eles tenham que tratar a coisa a partir de um fato concreto, é meio redundante falar em fato concreto, o fato tem que ser concreto, né? Eles podem manipular a interpretação do fato, como diria Nietzsche, né? Você tem o fato, mas você tem a interpretação do fato. Então, assim, você tem os dados, né? Como diria Gabriele Priori, mas você tem a interpretação dos dados, minha filha, não é só os dados. Então, a propaganda branca, podemos dizer, também envolve um apelo à plausibilidade, tentando simular um argumento científico, né? Todo argumento científico vai dizer que todo o resto é pseudociência. Já a propaganda cinza, diferentemente, muitas vezes não tem a fonte, ou se nega a passar a fonte. Às vezes existe a fonte, mas ela não está passando. Ou geralmente a fonte é ocultada para descontextualizar, tá? Então, se na propaganda branca você pode nivelar por hipérboles ou eufemismos, na propaganda cinza você acentua isso mais ao ponto até de descontextualizar a notícia. Isso é muito perigoso. Isso aconteceu muito com a direita bolsonarista, na medida em que eles dissimulavam notícias. Então, o bolsonarismo, enquanto luta política, se baseou muito em vertente ficcionista, assim como a esquerda. Então não adianta querer salvar um dizendo que a direita é perfeitinha e a esquerda é maldosa. Não.
Não é assim, não. Na realidade, as coisas são bem mais complexas, tá? E nesse caso, a questão aqui não tem a ver com o espectro político, antes com a boa ou má intenção de quem propaga a notícia, seja o CPF indivíduo, seja o CNPJ grupo. Claro, às vezes você pode dar uma notícia que não tem fontes explícitas, porque depende do contexto da conversa. Se você está numa conversa informal, você está no podcast, você está, sei lá, conversando com seus amigos do bar. Porra, aí você não, passe minha fonte. Não, vai com calma também. A gente pode se equivocar em algum dado, alguma notícia, é normal isso. Então a gente não é proibido de conversar, de falar de coisas assim. Agora, quando a gente está falando de agentes de notícia, aí tem que ter um cuidado. Vamos lá. Por fim, temos a propaganda negra, que não tem lastro nenhum na realidade, mas que se vale de uma notícia inventada para macular a reputação de grupos ou pessoas. Inventa literalmente a notícia. Quem comumente costuma fazer propaganda negra são indivíduos que se escondem no anonimato. Então o cara vai lá, propaga a notícia e se esconde literalmente. E aí eu faço às vezes aqui de diferenciar o fato de fazer um vídeo que não estou aparecendo com anonimato, que gere um problema até com a justiça. Porque se alguém quiser me procurar na justiça só porque eu não estou aparecendo no vídeo, isso que fica que eu estou no anonimato, né? Qualquer um que quiser que eu responda à justiça por alguma coisa que eu falei ou que eu fiz, vai me achar, tá? Eu tenho CPF, pessoal. Só não vou passar para vocês, né? Mas eu tenho. Bom, assim sendo, no âmbito da fake news, as propagandas negras podem ser uma desinformação, em sentido denotativo, mas não dando a mesma conotação de uma desinformação de uma inteligência federal, por exemplo, como aparece no livro aqui do Pachepa, onde ele vai falar sobre desinformação de governos e de inteligências governamentais. Dou exemplo aqui que algumas inteligências governamentais usavam na militância acadêmica, ainda usam, né, para favorecer a sua narrativa em âmbito de guerra híbrida, o que seria um grau infinitamente superior de escala. Por exemplo, a Rússia e sua KGB, hoje a Rússia tem 2 agências que herdaram os ideais da KGB, e cada uma tem uma função diferente, não importa o nome, mas estão atuando da mesma forma, digamos assim. Tem uma tradição no uso de desinformação e conflitos, tanto armados quanto de política diplomática. Daí eu digo, leiam um livro Desinformação. Vocês vão perceber o quanto isso é grave. E que isso aqui vai muito além de fake news, né? Propagada no WhatsApp pro seu tio. Bom, e valeram muito disso na guerra e invasão da Ucrânia. Claro, não devemos nos abster do fato de que também a CIA, lá nos Estados Unidos, tenha se valido de desinformação em muitos casos. Então, eu só não quero aqui cometer o erro monárquico, como o monarca geralmente faz, de fazer equipolência entre Estados Unidos e China e Estados Unidos e União Soviética. Não façam essa equipolência, não é a mesma coisa. Mas que a CIA cometeu crimes? Óbvio que sim, e eu condeno isso, tá? Bom, no contexto brasileiro, como podemos pensar, essa dinâmica tem uma outra forma, digamos assim, tá? No Brasil, certamente não teremos, pelo menos ainda, a dinâmica dos russos, dos americanos e dos europeus. Aqui a coisa tem um lastro um pouquinho diferente. Geralmente o brasileiro tende a cair mais na juristocracia. O que é a juristocracia? É um governo de ativismo judiciário. Pelo menos é o que está aparecendo aqui para nós atualmente. E eu estou falando aqui do lawfare, também é parte da guerra híbrida. Lawfare é um termo usado para descrever o uso indevido ou abusivo do direito ou da lei para fins de perseguição política ou interesses escusos. Por exemplo, o lawfare ele pode se vincular ao ativismo judicial e permitir, não estou dizendo que isso está acontecendo necessariamente no Brasil, tá? Estou colocando em caráter de possibilidade. E permitir que haja uma mancomunação entre vários setores da sociedade, como poder legislativo, executivo, judiciário, mancomunação, porque esses poderes têm que estar em equilíbrios separados, tá? Não mancomunados. Entenderam isso, né, Congresso? Bom, mas mais do que isso, você também tem o poder do establishment, você tem a mídia, a academia, a classe artística. Cara, tem um vídeo da classe artística aqui defendendo o PL, porque eles serão beneficiados, dado a lei que já existe de direitos autorais. Essa galera está defendendo isso aqui também. Bom, claro que nem sempre esses poderes irão coincidir. Não estou dizendo que eles estão necessariamente coincidindo em tudo. Eu não estou partindo para a teoria da conspiração aqui não, tá? Porque as instituições, no final das contas, né, elas são feitas de pessoas. Ou seja, as instituições não são entidades autônomas. Você pode ter a classe dos artistas, mas nem todo artista vai ser a favor da PL 2630. Se boa parte critique essa boa parte, não toda a classe. Então não estou criticando aqui a classe artística, como se todo artista fosse a favor da PL, ou como se todo acadêmico de universidade fosse a favor, ou toda a mídia, ou todos os agentes de notícia, ou todos os deputados, ou todos os juízes, lá entre
os ministros, juízes, desembargadores, também existe polarização, certo? Nem todo juiz do Supremo Tribunal Federal será necessariamente a favor da PL. Mas pelo que a gente está vendo, o Barroso e o Alexandre de Moraes são, né? Então, enfim. Então, não quero que vocês confundam teoria da conspiração com o que eu estou dizendo aqui, tá? Eu estou falando pode haver um nivelamento, pode haver um afunilamento desses ideais. Mas nem todo mundo vai estar ali no saco de gato, né? Porém, se há conluio intencional, aí a gente vai ter o lawfare, que é a perseguição de inimigos políticos, usando as justificativas legais. Aí eu digo assim, neste caso, teremos muitos agentes envolvidos, pessoas corruptas que sabem que estão enganando e se aproveitando de determinado lobby. Aliás, o Lula acusou a Lava Jato de lawfare. Vocês devem já ter assistido um documentário onde fala disso. Mas é engraçado, é mais ou menos aquela coisa do acuse daquilo que você faz. Hoje ele quer inverter isso. Mas não que eu tenha acreditado na narrativa dele. Não acho que ele foi vítima de lawfare. Assim, eu acho que alguém pode ter usado de má fé sim contra o Lula à época. Sem dúvida nenhuma, principalmente na mídia. Tá? Muita gente odeia o PT e continua odiando. Então podem ter usado de má fé. Agora, do ponto de vista legal do processo que condenou o Lula, aí eu já não acho que foi lawfare, porque vários juízes apoiaram a condenação do cara. Mas essa questão jurídica é mais ampla, eu não vou entrar no mérito agora disso aí. O fato é que hoje esses caras querem se valer do lawfare para perseguir inimigos políticos. Eu tenho plena certeza disso. E envolvido nesse conluio, a gente pode pensar em vários tipos de pessoas. Pessoas sinceras, mas enganadas, são os laranjas, né, ou chamados de inocentes úteis, que são as peças movidas no xadrez político. Pessoas que se isentam por simplesmente não terem informações pontuais para combater ou admitir alguma ideia, mas que serão vítimas das ideias que prevalecem, inclusive em formato de lei. Pessoas cínicas que simplesmente desprezam o debate público, mas sempre fazem aliança com os vencedores. Então tem de tudo. Assim sendo, o grande problema do lawfare é que ele é mais sutil do que uma guerra cultural, propriamente dita, pois se tenta justificar tudo em mecanismos legais, gerando uma atmosfera policialesca. Esse é o ponto. É um puritanismo às avessas, mas com os mesmos efeitos. Uma sociedade policial do pensamento. A mídia, então, cria uma ambientação, porque esse problema é estrutural, gente. Tem um pecado original na sociedade. É racismo estrutural, é progressismo estrutural, progressismo não, desculpa, patriarcado estrutural, quer dizer, homofobia estrutural. Se tudo é estrutural, então tem um diabo que deu uma fruta para essa humanidade e essa cultura ser o que ela é hoje. E aí tem que combater o sistema. É grave, é religião. Isso aqui é religião, é dogma, é religião laica. Bom, a mídia então cria uma ambientação que limita a realidade em nome do mero verossímil. Mas uma coisa é o verossímil, outra coisa é a verdade. Uma coisa pode ser verossímil e não ser verdade. Concorda? Bom, isso significa que essas corporações aparentemente falam da realidade, mas estão longe da mesma realidade, porque elas estão, na verdade, defendendo um pensamento elitista de uma determinada classe, que não necessariamente é a classe média, tá? Já fazendo às vezes do crítico da teoria de luta de classes, mas uma classe elitista, propriamente dita, que tem o seu próprio enviesamento. E nessa falsa impressão a respeito do verossímil, convencem a opinião pública. Eles enxergam uma parte da realidade, acham que essa parte é o todo e tentam, por um funil, propagar essas ideias para o público todo, como se a população brasileira fosse isso. E na verdade a população brasileira em sua maioria é conservadora, né? Por desespero da Rede Globo, por exemplo. Bom, esse tipo de manipulação pode ser intencional ou não, pois a influência de uma mídia pode ser levada a outra por simpatia priorística sem criticidade. Seria como que um efeito estilístico de caráter elitista, ou para ser mais simples, um efeito manada, que tem a ver com hierarquias sociais e deslumbre sectário. Aliás, deslumbre sectário é o que mais aparece nas facções de esquerda, mas na de direita também. A direita bolsonarista, por exemplo, imitou muitas práticas da esquerda, inclusive o vitimismo. Tal coisa, na maioria das vezes, faz o público confundir demagogia com justiça social, uma das formas mais velhas, para a vergonha deles, aparentemente eficientes de enganar uma população. Vejamos o caso da PL 2630. A maioria dos deputados que apoiam o projeto, sem considerar aqui a índole deles, alguns apoiam porque talvez tenha dificuldade de interpretar texto, não sei, usam do discurso populista e apelativo que liga ataques em escolas com o discurso da direita política. Você viu o Fantástico fazendo uma matéria enorme a respeito do Discord.
como se o Discord fosse o grande culpado ali em via de fazer as crianças ferirem ou tentarem matar outras, os adolescentes fazendo coisas terríveis e tudo mais. Eu não vou tirar o mérito da questão, tá? Eu acho que existe uma tendência de pessoas perversas, monstruosas, de incitar massacres na internet. Isso existe, eu tenho certeza que existe. O caso de Suzano, anos atrás, foi também um caso de incitação. Só que, percebam bem, o Discord não está contemplado na PL 2630, pelo menos não ainda. Pode ser que eles mudem, porque não foi aprovado, mas não ainda. Então, o apelo que fizeram, né, colocando mochilinhas ali fora do Congresso para dizer nós estamos votando a favor das crianças, tem sentido, porque a coisa está completamente desconectada. A Deep Web, o Discord, que não chega até o número de seguidores ou de participantes da rede social, não está contemplado, pessoal, na PL. E o Deep Web menos ainda, porque a Deep Web você não tem como ter controle disso nesses termos, a não ser pela investigação da Polícia Federal. Então, eu escrevi todo um texto explicando isso aqui, eu não vou ler agora porque o vídeo está muito grande, mas só para respaldar a ideia de que a Deep Web não é assim, está imune a essa PL. Tá? Quando o cara quer fazer maldade, ele consegue. Você pode proibir o uso de armas de fogo. O cara vai conseguir de algum jeito uma arma de fogo para fazer maldade. Infelizmente, essa é a realidade que acontece. Se impedirem grupos, o Telegram ou o WhatsApp, ainda assim esses caras vão conseguir, de alguma maneira, se comunicar e investir toda a sua ideologia perversa, nihilista, maligna, em via de tentar manipular essas crianças e esses adolescentes. É uma realidade triste, é complexa, mas é algo que a gente tem que lutar contra, evidentemente, né? Eu escrevi um texto bem grande sobre isso, mas eu não vou ler agora porque tá muito... enfim, né, cara? O vídeo tá muito grande. Eu falo dessa questão também que eu acho importante, que é o fenômeno do pêndulo. Geralmente não consideram o fenômeno do pêndulo, tanto a esquerda quanto a direita, que demonstra que o impulso que faz o objeto ir mais à esquerda força-o também inevitavelmente para a direita. Quando o pêndulo no governo Bolsonaro tomou um impulso à direita, seu exagero quase o fez produzir uma circunferência em volta de si mesmo, para a esquerda. O que aconteceu é que o Bolsonaro atiçou de tal modo seus opositores que a volta da esquerda se tornou inevitável, inclusive com pacotes cautelares pré-estabelecidos. Muita gente acusando, inclusive, o Lula de que ele estava ciente, tanto o Lula quanto o Dino, tá? O Ministério da Justiça estava ciente de que haveria uma invasão em Brasília e que eles queriam, na verdade, permitir isso para demonstrar o que a direita era capaz de fazer, a direita bolsonarista, e que eles poderiam, então, a partir daí, passar qualquer lei abusiva no Congresso. Me parece que, do ponto de vista estratégico, é bem inteligente deixar o seu inimigo errar intencionalmente, né? Mas se isso aconteceu, foi crime de responsabilidade, tá? Só para deixar claro para vocês. Então me parece sim que existem pacotes cautelares pré-estabelecidos para acabar com a figura do Bolsonaro, para impedir que ele participe das outras eleições, já que ele demonstrou ter uma força populista muito grande no Brasil, ele teve muitos votos, afinal de contas. E eu digo assim, no entanto, o próprio bolsonarismo também foi efeito do pêndulo petista anterior, já que o PT teve muitos crimes ali, envolvimentos em Lava Jato, não só o PT, vários outros partidos, mas em especial o PT. Esse fenômeno também é chamado de psicologia reversa, talvez, porque agora, com apenas 4 meses de governo, eles querem implementar, ao modo de Maquiavel, medidas rápidas e certeiras, sem deixar o povo pensar. Ninguém vai pensar em nada aqui. A gente vai passar isso no estalar de dedos, no piscar de olhos. Passem a lei da PL 2630. Vamos regulamentar a internet sem deixar que o povo discuta o assunto. Vamos ser rápidos. Emergência. Felizmente a gente estava atento a isso, teve muita pressão. Eu mesmo, cara, fui a alguns perfis de deputados que iam votar, pedindo para que eles não fizessem. É o máximo que eu podia fazer, na verdade, né? Então, enfim, a gente tem que fazer alguma coisa, pressionar da maneira possível de se fazer atualmente. Eu digo assim, tanto a taxação de empresas no exterior, que afetam diretamente compradores e empreendedores aqui no Brasil, como regular a internet em vista de centralizar informações, são bem controversas. Então é a ação Maquiavel, né? Se tem que fazer uma coisa ruim, faça rápido. Mas não deu certo, ainda. Espero que não dê certo. Vamos a alguns pontos da PL. A PL 2630 é um projeto de lei, como você já sabe, importante, de 2020, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. No nome parece bonito, mas na prática é outra história. O objetivo, como já vimos, é criar medidas de combate à disseminação de conteúdo falso na rede e no serviço de mensagem privada, mas não definiram o que é fake news. Essa parte, assim, é a mais engraçada. Os caras não definiram o que, afinal de contas, é fake news, mas fizeram um projeto todo em volta disso. Alguns dos temas mais importantes e polêmicos do projeto são
a exigência de identificação do usuário das plataformas digitais com a coleta e armazenamento de dados pessoais, como número de celular e documentos de identidade. Então, você vai participar de uma rede social, você vai ter que dar o seu CPF. Rastreabilidade da mensagem encaminhadas em massa, com a guarda de registro de quem as enviou e recebe por pelo menos 3 meses. Mas isso aqui, esse período pode variar, tá? Teve vários substitutivos do projeto, então a gente não sabe como vai ficar isso aqui ainda. Eu sei que esse é um debate mais complexo, certo? E a moderação de conteúdos pelos provedores de serviço, com a possibilidade de exclusão ou rotulagem de conteúdos considerados falsos, enganosos ou manipuladores. Aqui entra um problema seríssimo, porque fica no campo do subjetivo. O que é conteúdo enganoso? O que é fake news? O que pode ser considerado falso? Se a gente entrar no campo da cultura do cancelamento, cara, vai estar tudo enviesado nesses termos. Aí vai ser um problema. As plataformas não estão sabendo censurar. A maioria da censura delas é exagerada, controversa. Agora, se isso estiver nas mãos do governo, você acha que vai melhorar? Eu não acho, sinceramente. Porque esse governo aqui, no caso que nós estamos vivenciando atualmente, ele já tem um viés bem claro. Quarto lugar, a transparência em relação aos conteúdos patrocinados, também que está dentro desse critério, um critério de ranqueamento e recomendação das plataformas, que beneficia, inclusive, os agentes de notícia. Qualquer notícia usada pelas plataformas, os próprios jornais, né, eles teriam que ter o direito de receber o crédito por isso, crédito em caráter financeiro. A criação de conselho de transparência, que é o ponto nevrálgico, onde você vai ter que ter um órgão fiscalizador. Aí depois os caras tiraram essa coisa de que não vai ter órgão fiscalizador, vai ser só um conselho de transparência no sentido de dar respaldo às plataformas, mas no final você não tem órgão fiscalizador, por que a plataforma vai querer obedecer? Não faz sentido isso. Bom, aí eu repasso aqui essas questões com mais detalhes, eu não vou ler tudo agora, tá? Moderação de conteúdo, problema disso. Aqui parece que a lei protege mais do que censura. No entanto, porque ela diz que vai proteger aquele que usa a plataforma. No entanto, o projeto também prevê que as plataformas devem rotular os conteúdos considerados falsos, enganosos ou manipulados por agências de checagem de fatos e por decisão judicial. Então, vai ser muito mais fácil para o Xandão e companhia, estou falando aqui no sentido apenas simbólico, em qualquer um querer censurar. Você vai ter a questão de conteúdo patrocinado, conselho de transparência, que aqui entre os pontos do conselho de transparência vale a pena ler. O conselho de transparência e responsabilidade da internet é um órgão, seria no caso, um órgão consultivo que tem como objetivo propor diretrizes e recomendações para a implementação da lei, bem como acompanhar e avaliar as medidas adotadas pelos provedores de aplicações. O conselho será composto por representantes do governo, da sociedade civil e das empresas. Pelo menos nominalmente seria assim, com um mandato de 2 anos. O conselho serviria para fiscalizar as plataformas indiretamente por meio de relatório periódico e de sugestões de aprimoramento das políticas de transparência e responsabilidade. Em tese, isso afetaria positivamente a vida dos usuários individuais, em tese, tá? Pois contribuiria para a promoção da liberdade de expressão, do direito à informação e de proteção de dados pessoais na internet. No entanto, esses dados estariam na mão do governo e alguns possíveis problemas poderiam ocorrer. Quais são? Primeiro, a falta de clareza ou de critério sobre a composição, a competência e o funcionamento do conselho. Ora, então, olha a loucura disso. O cara quer que aprove um projeto que não está definindo quem vai ser esse órgão, entre aspas, fiscalizador. Aí ele diz, mas não vai ter fiscalização. Então, se não vai ter fiscalização, para que impor isso às plataformas? Você acha que elas vão cumprir se não tem fiscalização? Segundo lugar, a possibilidade de conflito de interesses ou de influência indevida dos representantes do governo. Agora é governo de esquerda. E se lá no futuro, se for de governo de direita? E aí, como é que vai ficar? Para aqueles que são de esquerda, né? Pode haver um conflito de... Na verdade, é claro que vai haver um conflito de interesses. Nesse caso, a ideia é de que os agentes de notícia formais possam monopolizar o Brasil inteiro, como acontecia no passado. Em terceiro lugar, a dificuldade de fiscalização e de responsabilização dos provedores, de aplicação pelas medidas adotadas ou não adotadas em conformidade com as diretrizes e recomendações do Conselho. Quer dizer, tudo vai ficar na responsabilidade das plataformas. As plataformas já têm o seu próprio modo de coibir notícias falsas. Eles acertam às vezes e às vezes eles erram de forma grosseira. Concordamos com isso. Mas vai haver uma enorme dificuldade em fiscalizar esses grandes conglomerados, essas big techs, né? E, em quarto lugar, a violação dos direitos fundamentais dos usuários individuais e das empresas.
caso o Conselho exerça um papel excessivamente intervencionista ou restritivo sobre as plataformas digitais, que é o que tende a acontecer com o governo petista, que é o quê? Né? Então, você imagina, a ideia é os caras marcarem as pessoas que são potencialmente falsificadoras de notícia e mantê-las com essa marca para sempre. Para que as pessoas olhem e vejam, isso aqui não é confiável, isso aqui é mais confiável. É bizarro, cara, não faz sentido nenhum isso aqui. Aí alguém pode argumentar, mas você já tem uma legislação para regulamentação de internet. Eu até coloquei aqui os exemplos. Na União Europeia, Reino Unido. Você tem aqui a lei de combate à manipulação de informação na França, a lei de prevenção de combate à desinformação na Alemanha. Você tem muita coisa nesse sentido. Só que, em comparação a essas legislações, ou a tentativa de se fazer isso, primeiro que essas legislações não são perfeitas, já tem muitos problemas. Mas, em comparação a elas, essa do Brasil é uma colcha de retalhos, repito, cheia de falhas e que, se for aprovada, não vai funcionar, vai causar mais confusão, justamente porque ela tem o interesse de centralizar. De centralizar o quê? De centralizar a fiscalização da informação. Mas não vai ter dente, vai só ter boca, né? Porque, no fundo, se esse é o maior medo, o Orlando Silva até falou, então vamos tirar essa parte. Mas, cara, ainda vai ter o Conselho de Transparência, que não tem transparência nenhuma, na verdade. Aí eu explico de novo o que é lawfare aqui. O favorecimento da mídia formal. Né? Uma das críticas à PL é que ele favoreceria a mídia formal em detrimento de outras vozes independentes na internet. Um dos trechos da lei deflagraria isso, que é o que proíbe a remoção de conteúdos produzidos por qualquer empresa constituída do Brasil para fins jornalístico. Né? No sentido que a plataforma tem que dar os benefícios aos agentes jornalísticos. Então isso poderia coibir o uso dessas notícias, mas também se você coibir o uso das notícias e elas agora têm que ser pagas pela plataforma aos agentes de notícia, você pode dar mais vazão às notícias informais do que as formais, tem essa também, né? E eles receberiam as agências de notícias receberiam benefício monetário, já que as plataformas tinham que pagar para manter o conteúdo jornalístico em suas redes. Então tem muita gente que é a favor disso, tá? Mesmo contra o projeto, mas dizem que é justo que as plataformas de notícias recebam. É controverso nessa questão. A classe artística também, referente à lei dos direitos autorais e tal. Aí eu falo um pouquinho das Big Techs aqui. Enfim, basicamente é isso, pessoal. No fundo, a questão é a seguinte, só para entender e vocês terem, então, enfim, mais embasamentos para ler os decretos desse projeto. A PL 2630 é um projeto de lei que busca instituir a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet apenas em termos nominais, com o objetivo suposto de combater a desinformação, mas ela não diz o que é desinformação, combater a fake news, mas ela não diz o que é fake news. E o discurso de ódio também seria combatido em outros crimes, mas aí o discurso de ódio também é uma coisa totalmente subjetiva, tá? E alguns pontos polêmicos dessa lei, portanto, são esses que eu já citei, repetindo aqui. A exigência de identificação dos usuários e a rastreabilidade das mensagens que podem violar a privacidade e a segurança dos dados pessoais. A responsabilização das plataformas por não removerem conteúdos considerados falsos ou problemáticos, que podem gerar censura e arbitrariedade, porque aí, se um conteúdo é considerado falso ou problemático pelo órgão do Estado, no caso do Brasil, então a plataforma é obrigada a tirar. Tá vendo? Mas quem tira é a plataforma. Tá, mas com respaldo, porque a plataforma tem que responder agora a essa centralização. Porque hoje é descentralizado, pô. Eu não gostei de uma atitude do Facebook contra mim, porque eles me censuraram, eu vou pro YouTube. Se eu não gostei do YouTube, eu vou pro Instagram. Se eu não gostei do Instagram, eu vou pro Twitter. E assim vai, né? Cada plataforma tem um jeito de agir. Agora, se você centraliza tudo numa única maneira, de uma única forma, pautado agora na ingerência de um governo petista, puta merda, né? Você não vai ter pra onde ir. Você pode ir pro YouTube, você pode ir pro Facebook, você pode ir pro Twitter. Ainda assim, você vai ter que responder, na verdade, ao Conselho de Transparência. Isso em tese. Na prática, eu não sei como seria. Mas que abre um precedente. Eu não estou dizendo que vai ser uma censura, mas que abre um precedente para censura. Isso abre. Tá? Então, aqui, ó, a responsabilização das plataformas por não removerem conteúdo considerado falso e problemático que podem gerar censura e arbitrariedade. Terceiro, a interferência nas regras e nos algoritmos das plataformas que podem prejudicar a autonomia e a inovação tecnológica. E aí sempre vai ter que estar adaptando essa lei de novo. A remuneração dos autores de conteúdo jornalístico e artistas pelas plataformas que podem inviabilizar a oferta de serviços gratuitos, no caso de notícias, eles vão ter que ter uma remuneração monetária. E a extensão da imunidade parlamentar no meio digital. Tá? Isso é um problema.
um político pode ser blindado, certo? Isso pode favorecer a propagação de desinformação por parte de políticos e da mídia em geral. Então, em nome da luta contra o fake news, eles podem praticar à vontade a desinformação, a chamada propaganda branca e cinza. Então, meus amigos, se vocês não enxergam um problema nisso, eu não sei mais o que é um problema, desculpa. Então tá aqui o meu ponto de vista a respeito da PL. É problemático e eu não quero que esse projeto passe. Se querem fazer uma regulação na internet, primeiro considerem que já existem mecanismos legais, tá? Tanto no Código de Defesa do Consumidor, quanto em leis mais específicas, relativas à própria Constituição do país. Recomendo, inclusive, que vocês assistam aqui um vídeo do Emerson Gricoletti, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, onde ele explica, do ponto de vista legal, até do direito digital, do ponto de vista jurídico, porque eu trouxe aqui um ponto de vista mais amplo, mais contextual, mais filosófico e sociológico, mas ele vai trazer um ponto de vista mais jurídico sobre essa questão e dos problemas técnicos desse projeto. Deem uma assistida lá também. E tentem compreender esse lado. Agora, mas eu quero ver o outro lado da questão, quero ver os caras da esquerda defendendo. Vão lá, assistam também os caras da esquerda e compare. Eu não estou dizendo para você acreditar em mim, mas eu estou só contextualizando. Vocês acham mesmo que numa ambientação de cultura do cancelamento é bom regular a internet nesses termos desse projeto? Desculpa, eu acho realmente uma burrice fazer isso agora. Mas enfim, cada um é cada um. E eu espero realmente que haja um debate nacional a respeito disso e não apenas entre interesses escusos de determinados parlamentares, tá? Fico por aqui, até próximos áudios. Se você quiser sair do senso comum e estudar filosofia, inclusive filosofia política, recomendo os conteúdos pagos do canal do Socran para ajudar o projeto deste empreendimento. Confira os links na descrição. A história na ótica filosófica em Hannah Arendt e o estudo do fascismo em Norberto Bobbio. Um abraço a todos.